Bem-vindos às Conversas de Elite, hoje com Rui Batista, personal trainer e alguém com um percurso impressionante na área do bodybuilding. Vários títulos nacionais, vários internacionais, mas ninguém melhor do que ele para nos contar um pouco do seu percurso, da sua história e como é que alcançou os feitos que alcançou. Rui, bem-vindo. Obrigado, David. Antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um gosto muito grande poder falar sobre o meu percurso e sobre o culturismo em Portugal, para ajudar também a dinamizar a modalidade. Sabes que uma das coisas que mais me marcou em ti foi, eu estava a começar aqui nesta área do culturismo, na altura como júnior, competi vários anos como júnior, e via-te a ti ir aos absolutos, ganhavas a tua categoria. Sim. Ganhavas a categoria entre os vários vencedores das categorias, que é o absoluto, e com uma qualidade impressionante, e sempre que tinha a oportunidade de falar um bocadinho contigo, sempre com uma humildade incrível, sempre quereres ajudar o outro, e nós sabemos que nesta área muitas vezes começamos a ganhar e começamos a achar que já sabemos tudo, e a impressão que eu tinha de ti era sempre essa, foi realmente aquilo que me marcou, uma grande humildade apesar das tuas vitórias e do teu percurso. E no outro dia, aqui em conversa, disse, por que não falarmos aqui um bocadinho da tua história, do teu percurso, que é um percurso recheado, não é? Tu tens feito aqui uma vida dedicada ao desporto. Como é que isto começou? Olha, isto começou... eu fui atleta de remo, fiz remo quando era miúdo, entre os 11 e os 16, 17 anos, depois tive que parar porque tive uma lesão no joelho, deixei o remo, continuei ligado ao remo, fiz o curso de treinador e comecei a dar as escolas de remo no Clube Naval de Lisboa. Depois, por motivos profissionais, abandonei o remo também, e aos 20 anos, cerca de 20 anos, vi-me sem fazer nada, né? Sem praticar nenhum desporto. E tinha feito desporto de competição, tinha feito remo de competição durante 6 anos, não me via a continuar a fazer remo só por manutenção, não é? Porque quem compete e quem tem gosto por competição, deseja sempre... Um bichinho, né? Tem sempre um bichinho. Então, é difícil começar algum desporto aos 20 anos, outra modalidade, e fui pela primeira vez inscrevi-me pela primeira vez no ginásio. No Spartacus, em Lisboa. Na altura era o ginásio mais forte, com o pessoal mais forte de Lisboa, o pessoal que trabalhava à noite, o pessoal do halterofilismo também. E estive lá 3 meses e vim-me embora. Disse, não, testei. Disse, isto não é para mim, nos ginásios não, nunca mais, porque estava habituado a treinar ao ar livre, não é? Outro tipo de treino, não treinava com pesos, porque só fui remador até ser juvenil, no meu último ano de juvenil, e na altura não trabalhávamos com pesos, só com o peso corporal. Então, como não gostei da experiência, pensei, não, isto não é para mim, não vou fazer ginásio. Passado uns meses, com um amigo meu, incentivou-me a ir para outro ginásio, fomos para a fábrica do Físico, em Cepadores, e na altura na fábrica do Físico estava um rapaz que na altura tinha alguns recordes de halterofilismo, nomeadamente supino, que era o Paulo, e começámos lá a treinar, passamos o plano de treino, tive outro tipo de acompanhamento, e foi aí que comecei a fazer musculação. Pronto, comecei a fazer musculação com 21 anos, nessa altura, mas nunca sequer pensei em competir. Sempre estive ligado a pessoas que competiam, o meu irmão competiu em 2002 e 2003, tenho vários amigos ligados ao culturismo nessa altura e de anos anteriores também. Sempre estive próximo, mas nunca pensei realmente em competir, nunca foi uma coisa que eu tivesse como objetivo. Até aos 32 anos. Portanto, aos 32 anos, também motivado por um amigo meu, que era preparador, entretanto também se afastou das competições, mas era preparador, que era o Sérgio Páscoa, que é conhecido pelo engenheiro. Nessa altura, eu já treinava regularmente, 5 vezes por semana, fazia uma dieta já mais ou menos equilibrada, porque quando tinha 20 anos, quando comecei a competir, nós comíamos tudo, não tínhamos a informação que temos hoje a nível da alimentação. E até se promovia um bocado isso, queres crescer, é para comer, come tudo e mais alguma coisa. Pronto, eu nessa altura já estava assim com uma dieta mais equilibrada, e pensei, por que não? Vamos fazer a experiência. Ele também me motivou, porque eu estava quase todos os dias com ele, e fizemos a experiência de vir aqui ao Campeonato Regional no Barreiro, isto em 2011. Vim fazer o Campeonato Regional, ganhei o Regional, na semana a seguir ganhei o Nacional, em 2011, depois pronto, foi não parar. E uma das coisas que me fez continuar a competir ao início foi por ter gostado tanto, e essa parte que tu falas acerca da minha humildade e de poder ajudar o próximo, foi o espírito que eu senti no backstage nessa altura, entre todos. Eu não conhecia ninguém, não era um desconhecido, conhecia o Sérgio foi comigo, acompanhou-me, fui conhecendo outras pessoas que estavam lá na altura na competição, e no backstage, tanto no regional
como no Nacional 2011, houve um apoio muito forte nos teus atletas. Eu gostei muito dessa camaradagem. Pronto, isso foi um dos motivos que me fez continuar a competir. E no fundo também a retribuires isso depois aos mais novos, digamos assim, porque eu quando comecei a competir tu já estavas... Foi em que ano é que começaste? Eu tinha a minha primeira competição 17 anos, já foram 11 anos. 11 anos, sim, estamos a falar de 2010, a minha primeira competição deve ter sido em 2010. Foi antes de mim, começaste antes de mim, eu comecei em 2011. Comecei como, na altura, era júnior iniciado, uma categoria que era um júnior iniciado, que era o júnior e a primeira competição. Okay. Depois comecei foi ano que ele ficou o bichinho, foi ano após ano, sempre fui fazendo, depois, aliás, eu treinava na altura no Super Gym, o Pedro apresentou-me o Filipe Correia, que sempre treinava, o Filipe treinava com ele muitas vezes, não sei o quê. E ele dizia, pá, o Filipe ele tem uma grande visão para isto, é um gajo já muito à frente e não sei o quê, porque o Filipe sempre já valorizava muito mais a dieta, coisas que o pessoal mais old school era um bocadinho isto que a gente está a falar, era volume, era comer tudo, era dieta, então aquilo era cortes radicais, arroz e frango. E o Filipe na altura... E água destilada. Eu cheguei a fazer água destilada no primeiro e segundo ano. Tal e qual. E hoje em dia é uma aberração falar sem água destilada, não é? Houve ali um clique de um ano para o outro. Completamente. Cá, porque lá fora já há mais tempo, né, que se tinham deixado de fazer certas coisas que cá ainda se continuavam a fazer. E na altura ele apresentou-me e foi aí que depois o Filipe disse, olha, vamos começar a fazer com trabalho, vou-te ajudar. Um grande trabalho. E um irmão que eu fiquei ali até hoje e havemos de nos lançar aí para novos desafios. Sabes que um gajo também abre um negócio, um ginásio e tu também és PT, também tens um estúdio teu. Acabamos por nos dedicar um bocadinho mais a outra coisa. Mas fica sempre aquela vontade. Não, tá, o bichinho está lá e havemos de voltar. Pronto, depois a partir de 2011, depois, eu sempre, ao início, não é, nos primeiros anos, sempre pus ali a minha ideia sempre foi isso que fiz, que era competir uma vez por ano. Okay? Então dava ali uma pausa, competi 2011 no Nacional em abril ou maio, depois fiz ali um período de descanso, no final do ano achei que sim senhor, vamos tentar fazer o Nacional do ano a seguir, em 2012 fiz o Nacional. Depois de 2012 para 2013, em 2012, já no final da preparação, em 2012 iniciei a minha preparação com o Maciel, o Sr. Eduardo de Artes Físicas, né, que também estava super envolvido no meio, conhecia muito gente, também, exatamente. E eu treinava no ginásio dele, que era o Artes Físicas, que era o antigo contraste, depois eu fiquei o Artes Físicas, e ele ajudou-me na preparação para 2012. No final, já cerca de 2 semanas da prova, falei com o Jerónimo, que já conhecia o Jerónimo da noite e há muitos anos. Eu conheci o Jerónimo talvez em 99, no ano 2000 ainda ele estava a competir. Aliás, fui ver a última competição dele em 2004, né? E eu só vim a competir depois em 2012, ajudado por ele, e foi aí que iniciámos a nossa relação preparador. Já tínhamos a relação de amizade, iniciámos a relação preparador-atleta em 2012, no final já da preparação. Então entre 2012 e 2013 fiz um interregno maior, competi em 2012 no Nacional em maio, ao fim de abril ou início de maio, depois só voltei a competir em 2013, mas não fiz o Nacional em maio, fiz só a Taça de Portugal depois já no final do ano, em novembro. Foi o meu primeiro título de absoluto. E o que é que mudou nas tuas preparações ao longo destes anos? E falávamos há pouco em off, tu no outro dia fizeste uma publicação em que da tua última competição, da tua última prova, e à partida a final, não é? A tua intenção agora é dedicar-te a todas as áreas da tua vida. Mas nessa prova tu falas precisamente disso, que quiseste lançar um desafio a ti próprio, que foi experimentares um tipo de dieta diferente, mais, em vez daquela quase terapia relâmpago, não é? Isto em 2 meses, em 8 semanas ou 10 semanas vamos pôr isto pronto para competir, uma coisa mais saudável, um planeamento. Falas disso numa das tuas publicações no Instagram. Que evolução é que foste vendo realmente ao longo do tempo nas preparações? O que é que mudou? A nível das preparações, pronto, eu depois competi durante 8 anos, sempre ali no Redline, não é? Assim, 2011, 2012, 2013 ganhei a Taça de Portugal, 2014, 2015 fui campeão absoluto nacional, depois comecei a competir lá fora também, as coisas também foram correndo bem. 2016 ganhei o Mar Mediterrâneo e ainda fui à Grécia. Depois 2017 foi o ano em que competi mais vezes, foi o primeiro ano, foi o único ano em que fiz as competições na parte inicial, abril, maio, ou maio, junho, e depois no final do ano também. Deve ser uma grande carga, não é? Foi. 2017 foi uma grande carga e depois senti isso em 2018. Em 2018 tive ali um problemazinho de saúde que não sabia o que era, não sabia identificar o que era, e foram 2 provas que eu fiz que não devia ter feito, né? Arrependo-me de ter feito, mas a preparação estava feita e até parecia mal não subir a palco, mas na minha opinião não devia ter subido.
Mas pronto, depois em 2018 consegui a qualificação para ir ao Campeonato do Mundo. Na altura de Elite Pro era necessário a classificação, tinhas de apurar para o Campeonato do Mundo. E chegámos a setembro, eu estava com o apuramento feito, éramos 15 atletas que iam ser apurados, eu estava bem em 6º ou 7º lugar, quando fiz uma ruptura no femoral. E foi isso que me obrigou a parar e cortou-me um bocado esse sonho de ir ao Campeonato do Mundo, e acabei por não ir. Depois em 2019 tive ali a recuperação da lesão, e depois pronto, senti que era a altura de dar um tempo. Em 2020, quando comecei a pensar, porque entretanto passei a Master, não é? já tinha feito os 40 anos, já podia competir como Master. Em 2020, quando comecei a pensar que poderia voltar, pronto, voltei outra vez à parte da alimentação que fazíamos um bocadinho antes. Comecei a ser mais constante também durante o treino. Pronto, nesse período, nestes 2 anos estive parado, nunca deixei de treinar nem nunca deixei de me alimentar bem. Mas estamos sempre um bocadinho mais à vontade, não é? Quando realmente pensei que poderia voltar a competir em 2021, comecei logo em 2020 a fazer uma alimentação mais cuidada e um treino também mais constante. Depois decidi com o Jerónimo, falei com ele, disse que gostava de voltar a competir. Tínhamos visto uma prova que iria ser o Mr. Universo, que a IFAB iria voltar a fazer o Mr. Universo, que ia ser em Marbella, e estávamos a apontar para essa prova do Mr. Universo em Marbella, que iria ser em outubro. Então o que nós nos propusemos a fazer foi, de uma forma mais saudável, estar com uma alimentação mais variada também. Nós fazíamos as nossas preparações sempre durante 14 semanas. 14 semanas, quando eu queria ir competir, 14 semanas de preparação antes da prova era quando iniciávamos. Fazíamos ali as primeiras semanas ainda para volume e depois para secagem antes das provas. Desta vez iniciámos a nossa preparação a 20 semanas da prova, ok? Para darmos um bocadinho mais tempo, fazer as coisas de maneira diferente. Lá está, uma alimentação mais equilibrada, mais variada também, com menos recursos também de suplementação, não é? E fomos experimentando e as coisas foram evoluindo. Entretanto, soubemos que na prova do Mr. Universo não ia haver a categoria de Masters. Portanto, aí podíamos ter abortado, mas não, decidimos continuar a preparação e isso deu-me mais 4 ou 5 semanas de preparação. Em vez das 20, fiz 24 ou 25. 5 meses de preparação. Sim, porque depois foi quando anunciaram também que o Campeonato do Mundo Masters de Elite Pro ia ser em Portugal. Portanto, isso era juntar o útil ao agradável, não é? Porque ia ter menos despesas também de deslocações de viagem, não é? Então foi o aproveitar para fazer essa prova, para ser a última e, sobretudo, para me apresentar uma condição melhor do que me tinha apresentado em 2018. Esse era o meu grande objetivo. Que no fundo encerrar ali um ciclo. Exato, também com este desafio. De melhor maneira e não pessoal. com a imagem que tinha deixado em 2018. Porque em 2017 foi um ano muito, muito bom para mim. Acho que se não foi das minhas melhores. Eu gostei muito da minha forma em 2016 no Campeonato Mar Mediterrâneo, que fui medalhador da minha categoria aqui em Portugal. Depois em 2017 consegui um 4º lugar no Diamond Cup em Portugal, que eu achei que até seria merecedor do 3º, mas fiquei em 4º lugar e um mês depois fui ao Mr. Olímpia Amador em Marbella. E nessa altura o Mr. Olímpia Amador, como tu sabes, ainda só havia uma federação, portanto eram categorias fortíssimas. Em Marbella éramos 19 ou 20 atletas, estava lá mais um atleta português a competir na minha categoria também, e eu consegui um 4º lugar outra vez. E o line-up, os 4 primeiros, o 4º fui eu, o 3º foi o mesmo, só mudou o 2º, que entretanto foi outro atleta que não tinha vindo a Portugal, e o 1º também foi o mesmo atleta que ganhou. E fiquei super feliz com esse resultado, não é? Já tinha deixado de competir em Portugal em provas nacionais, mas em 2017, depois no final do ano, fiz a Power Expo, que era o único título que me faltava em Portugal, e consegui, ganhei e fui campeão absoluto. E depois em novembro fui a Milão à primeira prova Elite Pro. Porque, entretanto, já da nova federação. As federações separaram-se e foi a primeira prova como da federação da IFAB Elite Pro, foi em Milão. E eu fui fazer essa prova na categoria até 90 kg, que só havia 2 nos prós, que era até 90 e mais 90. Fiquei em 2º lugar, também fiquei super feliz com isso. E depois decidimos fazer o Arnold Classic África do Sul, que seria em 2018, em maio, salvo erro. Em maio, pronto, era descansar ali o dezembro e o janeiro e depois arrancar com uma preparação para o Arnold na África do Sul. E foi o que fiz, depois em 2018, depois fiz o Arnold na África do Sul, que não correu nada bem. Mas isso podia ser já de algum desgaste que vinha atrás, não é? Exatamente, pode ter sido. O que é que me aconteceu? Aconteceu que eu tenho facilidade em secar, em todas as preparações que fiz.
sempre tive alguma facilidade em secar. E para o Arnold, durante a preparação, senti principalmente que a zona das pernas não estava a secar tão rapidamente como o tronco, e tive ali um atraso na definição das pernas e na secagem. Depois fizemos uma viagem de quase 18 horas de avião para a África do Sul, com escala em Angola. Aquela retenção Aquela típica dessas retenção, mas eu viagens. cheguei à África do Sul na quarta-feira, salvo erro, com 95 kg e tinha que dar 90 na sexta. Foi ali. E que estratégias é que utilizas nestas situações para poderes... porque as viagens, isto acontece muitas vezes nos atletas, que é, vão fazer uma viagem, e nós sabemos que as viagens de avião aumentam a retenção hídrica. Que estratégia é que depois utilizas para te ajudar ali mais rapidamente a remover essa retenção? Eu sempre tive facilidade também em dar o peso, porque eu comecei a competir, o primeiro ano que competi até 80, depois em 2012 já competi até 85, fiz a minha primeira prova internacional na Grécia em 2013, a seguir à Taça de Portugal, também competi até 85, e depois os outros anos todos competi sempre na categoria até 90, 85, 90, e sempre ali perto dos 90. Só houve uma ou duas provas em que eu estava com 90,5 ou 91 e tive que baixar ali um bocadinho o peso no dia da prova, mas aconteceu só duas vezes, e essa na África do Sul, que nunca tinha estado tão afastado do peso 2 dias antes da competição. Pronto, aí foi a cardio, foi a apertar na dieta, apertar na alimentação. Eu lembro que a pesagem na sexta-feira, como éramos profissionais, o meeting foi só tipo às 7 da tarde, portanto foi quase sexta-feira o dia todo sem comer. Depois tiveste tempo de fazer alguma carga, depois, quantas horas é que tinhas até à prova? Tive meio-dia para fazer uma carga, tive meio-dia. Mas pronto, mas competi, não estava bem, não gostava de me ver, como é lógico, mas estávamos na África do Sul, não é? Eu e o Jerónimo, estamos aqui, vais ter que subir, não é? Dar o melhor. Vais ter que subir, e aquilo era final, éramos 5 atletas, era final direta, ainda ganhei 1000 euros, também não se perdeu nada, não é? Não pagou a viagem, mas sempre é uma ajuda. E assim que viemos para Lisboa, depois fui fazer análise, fui ao hospital, fui ser acompanhado. O que me tinha acontecido, que só ainda demorei um tempo a descobrir, foi um desequilíbrio eletrólico. Portanto, a bomba sódio e o potássio desregulou, não sei se derivado às provas de 2017 ou não. Poderia ter sido algum fator externo, não sei, até hoje não sei. E o que me foi aconselhado pelo médico que me acompanhou na altura, disse-me que isto, naturalmente o corpo vai se voltar a reequilibrar. Não há nada que possamos fazer para ajudar a que este processo acelere. O corpo naturalmente vai reequilibrar. Eu tinha a Diamond Cup em Portugal 4 semanas depois, e a decisão também de irmos à prova também, se tivesse sido só minha eu não teria ido, mas pronto, fui e fiz a Diamond Cup em Portugal, e foi a primeira prova em Portugal que não consegui ir à final, a nível de uma prova internacional em Portugal. Tive pena de não ter ido à final. Ainda não estavas 100% recuperado dessa situação. Não estava, o corpo não estava como estava nos outros anos. Mas nós temos uma coisa que é, quando estamos a ser preparados por alguém, deixamos de também decidir tudo sozinhos, não é? Temos alguém que temos que confiar e que nos dá a opinião. Não, até porque se eu fosse a confiar em mim, houve provas em Portugal que eu ganhei que não tinha subido a Exatamente. O meu primeiro nacional foi em Gaia, foi numa tenda montada lá em frente ao Corte Inglês de Gaia, não sei se foste a essa prova ou não. Não, acho que não. Foi em 2011 o nacional, eu quis-me vir embora. E na altura estava com o Sérgio e ele é que me disse não, e a minha mulher também não me deixou vir embora, para me vir embora. Em 2014, que foi ali na Velhinha, o nacional, eu fui campeão absoluto, eu não queria competir. Eu disse para o Jerónimo, quando vi as pessoas estavam lá em cima achamos sempre que os outros estão melhores e não vamos, eu não tenho condições e não vamos, porque iam abrir a categoria, não era até 90, era mais de 85, e apanhar ali um ou dois atletas que fortíssimos na altura, não é? Estava muita gente a competir muito boa na altura, e eu nessa prova também, se não fosse o Jerónimo a dizer para eu ficar e para eu competir, não tinha ido competir. Sabes que uma das coisas que eu fui aprendendo com o tempo nesta área, e eu comecei novo e eu queria evoluir e competir ano após ano, até que eu competi ali 6 ou 7 anos seguidos, até que houve um ano que eu tinha 21 e abriram a categoria de juniors até aos 23. E eu lembro-me de dizer ao Filipe, boa, posso competir agora com... Ou tinha 20, ou uma coisa assim. Tenho aqui mais 2 ou 3 anos para competir. Lembra-me de dizer isso. E eu, não, está na altura de fazeres uma pausa nos teus 22 anos, não competis em 22, vamos crescer com qualidade, voltas em 23, um David imbatível. Diferente, estás a ver? Claro. Criar impacto, tens de criar impacto. Claro. E eu não pode ser, eu tenho que ir todos os anos... E olha, ao longo destes, já a nossa relação de
já vão ali uns 11 anos que nós fomos trabalhando em conjunto, com provas ou sem provas, mas sempre fomos fazer aqui um trabalho. Deve ter sido a primeira vez que eu meti aquilo na cabeça e ele percebeu, vou deixá-lo bater com a cabeça na parede, que é mesmo assim. E eu fui. E é incrível que, aos 21 anos, apresentei-me numa das minhas melhores condições. Aos 22, que devia ter parado, que devia tê-lo ouvido, o meu corpo já não respondeu igual. Pois. E com 23 eu andava quase sempre ali, todos os anos, a debater-me com o primeiro, segundo, terceiro, estava sempre ali no top 3. Sim. E lembro-me que no meu último ano nem fiquei apurado nos seis primeiros, para ir à final dos Júniors. Mas preparaste sozinho? Não, preparei-me com ele. Ele disse, David, se queres ir eu vou-te ajudar. Agora, o teu corpo já não vai... E não respondeu. O nosso corpo chega a uma altura em que precisa de uma pausa. Sim. Por vários motivos. Claro. Precisa de uma pausa e nós estamos sempre a levar lá àquele nível, a exigir. Nós temos que o escutar, não é? Pronto, eu sofri um bocado disso, porque tive ali 8 anos também a competir, sempre ao mais alto nível, não é? Em Portugal nunca perdi uma prova nacional, isso também me motivou. E mesmo a nível internacional eu consegui bons resultados. Fui medalha de ouro no Mediterrâneo, consegui 2 medalhas de prata, uma medalha de bronze, fui 4º lugar bem 3 vezes, só falhei 2 finais em provas internacionais, 2 ou 3 finais, mas de resto, nesses 8 anos, só tenho a agradecer também, não é, por todo o trabalho que o Jerónimo fez comigo. E em 2018, se eu se calhar por mim não tinha parado e aquele sinal foi o sinal de paragem, a ruptura do femoral também foi um sinal de paragem, não é? E foi o que fiz por bem descansar, sem expectativas de vir a competir outra vez, mas depois como ficou aquela ideia de poder ter competido no Campeonato do Mundo e nunca ter competido 2 vezes no Campeonato da Europa, no Mundial nunca tinha feito nenhum Mundial, e este de ser em Portugal, pronto, foi... Aquela ideia de superação, não é? Pôs um desafio ali próprio. E como é que organizas os teus treinos, por norma? Como é que fazes a tua distribuição dos treinos? É uma coisa que mudas muito, preparação para fora de competição? Ou tens mais ou menos sempre uma estrutura? Não, eu mais ou menos, eu tenho sempre, eu mesmo agora que não estando a competir, é lógico quando em preparação tiro sempre mais um bocadinho, mas uma diferença se calhar de 20 minutos, meia hora em relação ao que gasto ao longo do ano fora de preparação. Eu treino sempre ali entre uma hora e pouco. Okay. Isto já inclui cardio ou estás a falar sobretudo treino de musculação? Treino de musculação 1 hora, se fizer, faço sempre 10 minutos de aquecimento, treino de musculação, 20 minutos no final do treino de cardio e não varia muito. E nível de distribuição muscular, tens alguma distribuição que funciona melhor para ti? Isso vamos variando, vou variando, mudando os grupos musculares, mudando o tipo de treino, o tipo de estímulo, não é? Também vamos sempre variando. De preparação para preparação, mesmo ao longo do ano, mesmo que eu não estou em preparação, também faço sempre essas oscilações, tento mudar sempre alguma parte dos planos para o corpo se... O nosso corpo é uma máquina muito inteligente, não é? Ele habitua-se rápido. Habitua-se e depois tende a resfriar, não é? Ele habitua-se e depois tende a abrandar. De vez em quando temos que dar assim uns choquezinhos diferentes. Uma altura com mais caras, outra com mais repetições, outra em super séries. Excêntricas, concêntricas, mais lentas, drop sets, vamos sempre também... Criando estímulos diferentes. Exatamente. E a alimentação? Como é que tens organizado, ou como é que costumas ter nestes períodos organizado a tua alimentação? Ou seja, estamos num período fora de competição, como é que é mais ou menos a tua rotina e o que é que muda? Agora mudou muito porque estes últimos 2 anos que eu tive parado também me fizeram experimentar coisas diferentes, coisas novas. A minha mulher está muito ligada à parte da alimentação macrobiótica também, está a fazer um curso agora de terapeuta de Ayurveda. E essa parte também, o interesse dela por essas coisas novas também me leva a mim a experimentar certas coisas. Então, a preparação em si, a preparação para a última prova, o que variou principalmente em relação às outras preparações foi a mudança dos hidratos. Antigamente fazia-se muito, era o arroz, a aveia o pequeno almoço, arroz o dia todo. E a nível de hidratos, este ano já fizemos algumas alterações, com massa integral, por vezes até batata, e já fomos variando. Mas desde que deixei de competir, agora estou mais virado para o natural e para o verde, então decidi, continuo a fazer 5 refeições, pequeno almoço, meio da manhã, almoço, meio da tarde e jantar, e decidi que o meio da manhã iria sempre ser vegetariano. Bom, já estou a fazer isso desde a prova, desde 20 de novembro, já lá vão 2 meses e tem estado a correr bem. E depois as outras refeições tento sempre variar. Não vou deixar de fazer, não me imagino deixar de fazer as refeições de garfo e faca. Isso não, mesmo não vá competir, agora já não volto a competir,
mas é como me sinto bem, o meu corpo está habituado e responde bem a isso, não é? Mas vou continuar a manter as 5 refeições por dia. E é daquelas coisas que mais se nota no nosso físico, é quando nós conseguimos incutir essa rotina, ter as refeições de garfo e faca, refeições sólidas e realmente nutritivas, que nós começamos a ver semana após semana o nosso corpo a mudar, a reagir. Eu, como te dizia há pouco, teve aqui um período entre a abertura dos ginásios, foi um dos motivos que me fez parar a competição, foi aquilo que coincidiu com o último ano de júniores, mas foi aqui um bocado um balde de água fria. Mas foi onde essa prova? Essa foi julgo que foi... Eu competi várias vezes ali no Barreiro, na Velhinha. Houve 2 anos esta última, houve 2. Esta última não sei se foi lá, se foi em Lisboa. Foi 2015, o regional foi no Mr. Big. Eu acho que esta foi em Lisboa, mas não foi. Em 2015. Mas não foi no Mr. Big. Não. Isto já foi há 5 anos, 6. Foi talvez 2016. 2015. Não, 2016 o Nacional foi em Carcavelos. O Nacional. Eu acho que sim. Eu acho que foi em isso. Carcavelos. Eu acho que foi isso. E depois, isto coincidiu com a altura em que surgiu também a oportunidade de abrir o ginásio e as coisas, começamos a ficar mais focados nessa área. E tive aqui um tempo em que eu punha para mim próprio, porque gosto muito o objetivo e treinava todos os dias, mesmo sem objetivos competitivos, quis-me foi desligar um bocado da competição, quis-me focar aqui, pronto, até por todo o empenho que isto depois acaba por exigir, sobretudo numa altura de abertura. E houve uma coisa que eu mudei um pouco, que foi, estava habituado a fazer, e sempre fiz preparações muito longas, preparações de 5 meses, sempre dentro disso. É muito a linha de trabalho do Filipe. E comecei depois a ver a comer mais, até comecei a experimentar o fasting, fazia ali longos períodos sem comer e depois fazia então o almoço, fazia o lanche, fazia o jantar. Comecei a experimentar umas coisas novas, tentava sempre comer o mais limpo, o mais saudável possível, mas sem ter aquela preocupação das 5 refeições por dia de garfo e faca. E das coisas onde tu notas diretamente diferença é na tua massa muscular. Não tem como agarrar. Não tem. Senti logo um decréscimo de massa muscular, que foi uma coisa nível de rendimento incrível. Se perde o rendimento. Sim, rendimento no treino, até a tua energia ao longo do dia. Isto são estratégias muito giras de se utilizar quando são bem adequadas, quando fazer um período aqui de fasting, fazer um dia na semana. Eu fiz durante uns meses, agora nestes 2 anos que não estive em competição, também optei por fazer o fasting e fazia mais, não pela perda de gordura, como é lógico, mais pela parte da desintoxicação. Sim. Que ele proporciona. Então o que é que eu fazia? Fazia o cheat meal ao sábado à noite, que comia que nem um animal, né? E depois fazia o fasting de sábado para domingo, que em domingo de manhã ainda fazia o cardio em jejum, durante o fasting também ainda fazia o cardio, e depois só comia lá para as 2, 3 da tarde. E sentia-me bem. Nesse contexto, que fazem durante a semana... Nesse contexto sim, só que eu cheguei a uma altura em que estava a fazer isso já durante a semana e tudo mais. Começou até que eu depois comecei a olhar para mim e a ver-me ao espelho. Acho que a nível físico não é... Mesmo, eu assim, como é que é possível? Mesmo a treinar, mas claro que a nível de suplementação, tinha a proteína só e as vitaminas, os minerais, aquelas coisas básicas. Depois há uns tempos falei com o Filipe, está na altura de... Quero dar a volta a isto. Voltar a fazer aqui um plano, isto já lá há mais de um ano que voltei a pegar as coisas com peso e as fotos aí do antes e depois. E começámos aqui a construir com qualidade e sobretudo foi uma coisa que eu disse ao Filipe, mais do que as competições, que eu até gostava de voltar e havemos de voltar, eu quero meter-me aqui num físico, num ponto de condição saudável e que me permita manter assim o ano todo. Sabes que muitas vezes nós também caímos nos excessos e no excesso e temos num ponto de condição que aquilo é altamente ilusório, porque nós sabemos que é uns dias, difícil semana, de manter. Semanas, claro. Nós sabemos que o ponto de competição, aquele aperto final é para a competição. Exato. Mas é possível mantermos uma boa condição o ano todo, sentimos bem, saudáveis, com uma alimentação variada, equilibrada. E foi muito esse o meu propósito. E então... avancei aqui com esse novo desafio e estou-me a sentir muito bem. Muito bem. Aliás, sinto-me melhor agora do que quando estava com aquelas invenções do fasting. É que eu digo, isso é muito bom e funciona, mas tem que ser bem inserido. Claro, uma coisa é a gente fazer um dia na semana, outra coisa é ouvimos falar que o fasting é milagroso e já estamos a fazer isso 3 ou 4 vezes na semana. Vai comprometer outras coisas, sobretudo quem treina, sobretudo quem precisa estar focado no nosso dia. Quem já tem um passado, não é? Como tu tens, ali de uns anos de competição e uns anos habituado àquele regime, o corpo também se adaptou, não é? Tal e qual. E isto de comermos estruturado, de garfo e faca, e se uma pessoa não conseguir fazer as 5 refeições, que faça 4, mas que coma sólido. Não é? Eu aos meus alunos, eu faço acompanhamento online, eu aos meus alunos, e mesmo aos alunos a quem eu dou PT,
recomendo sempre fazerem às 5, mas caso não façam às 5, também temos aquela refeição do meio da manhã ou do meio da tarde, ou por motivos de trabalho que não conseguem fazer a refeição, fazer aquela mistura da papa de arroz com o scoop de proteína, não é? Ou uma aveia instantânea com o scoop de proteína, pronto. Sempre é mais nutritivo do que fazer um snack num café ou ir ao supermercado comprar qualquer coisa, não tem nada a ver. Nós sabemos os nutrientes que estamos ali a ingerir e os nutrientes que são necessários para o corpo reagir, não é? E já que falamos nisso, como é que tu vês aqui a suplementação? O que é que são para ti os suplementos fundamentais e aqueles que costumas recomendar aos teus alunos? Não sei, tu és não, podes falar, sim, podes falar daquilo que te identificas, independentemente eu fui durante 2 anos, como sabes, patrocinado pela Prozis, mas também fiz 2 formações em nutrição para desporto. Depois tu chegaste também a ter um cupom teu da Prozis e sim, também, já não tens? Não. Depois eles mudaram um bocadinho o tipo de apoios. Exatamente. Até o que nós temos com eles neste momento é um registro de parceria, não é patrocínio, são coisas diferentes. Não, eu estive com ele durante 2 anos e quando eles terminaram o patrocínio fiz um post a agradecer, não é? Só tenho a agradecer. Eu acho que vi o teu foram durante 2 anos. E o Fábio Lopes, não foi? Vocês estavam... o Fábio Lopes também tem Foi tudo na mesma altura, eu acho que foi umas semanas depois, mas foi tudo na mesma altura que eles cortaram ali com muitos atletas do fitness, mas eu, da minha parte, só tenho a agradecer porque durante aqueles 2 anos foi produtivo para mim. Mas eu fiz 2 formações de nutrição para desporto e hoje em dia, eu falando de suplementos, há muita coisa que se vende, não é? Muita coisa comercial que se vende e que os benefícios não são assim por aí além, para não dizer que não fazem nada, não é? Então eu opto sempre pelo básico e o que recomendo também às pessoas que acompanho é a quem treina, é um multivitamínico é o básico, não é? Toda a gente que treina, todas as pessoas que treinam deviam tomar um multivitamínico, mas anda muito restrito, é multivitamínico, a nível de suplementos sem sermos diretamente para o treino. Multivitamínico, ômega 3, probióticos, anda muito por aí. A vitamina D, a nível de treino os EAAs ou os BCAAs, algum hidrato para ser mais fácil de ingerir também, um ciclodextrina ou oximase, e não passo muito aí. Glutamina. E a proteína recomendas? Proteína, sim, proteína essencial. E agora tenho que experimentar também a proteína vegetal. Como estou nesta onda também mais verde. Ainda vamos ver um Rui vegan. Vegan não acredito, não, isso não, mas ali eu acho que o equilíbrio é importante em tudo, não é? Eu acho que o equilíbrio é muito importante na nossa vida, em todas as áreas, e se eu conseguir encontrar aqui um equilíbrio também a nível da, como te disse, a refeição do meio da manhã já está vegetariana. Porque nós em dieta nós cheguei a fazer preparações em que tirava a aveia e os ovos de manhã e ficava com 5 refeições de carne, não é? Aliás, e se fosse carne boa, o problema é que os produtos que nós temos acesso hoje em dia nós sabemos que não são nada bons, não é? Sim, nem todos são da qualidade que nós desejávamos. Tive aqui no outro dia um professor, aliás, tu se calhar já ouviste falar dele. Ele teve um ginásio, chamava-lhe do Pula. Ele teve um ginásio que era o Mr. Pula. Ele chegou como tinera do Pedro, na altura do Jerónimo, exatamente. E ele agora direcionou-se muito para, tirou várias formações em medicina, medicina medicina, aquilo tem um termo específico, pronto, especificou-se em anti-aging, resumindo. Boa. E ele, uma das coisas que diz é que realmente no período de competição comia muita carne, que é uma das coisas que ele hoje em dia percebe que foi um erro, né? Que na altura era o que sabia, era a carne e o arroz. E nessa altura a carne ainda era boa, de certeza, né? Estamos a falar provavelmente há 20 anos atrás, não tem nada a ver com a qualidade da carne que há hoje em dia, né? E realmente era aquelas coisas que hoje em dia já se começa a mudar um bocadinho. E tu tens preparadores muito conhecidos a nível mundial, por exemplo, o Jorge Farah. Jorge Farah gosto muito de o acompanhar porque ele foi dos primeiros a vir com uma mentalidade completamente disruptiva, do género. Há uma vida, ele usa muito esta expressão, há uma vida para além do bodybuilding. Atenção ao excesso de carne, atenção, procurem sim inserir a fruta. E, tem medo da fruta, há muita gente com medo da fruta. Ponham uma peça de fruta na altura certa, não vai fazer mal nenhum. Insiram as saladas, os legumes, as verduras, varia nas fontes de hidratos, varia nas opções, tenham carne, o peixe. Ele é muito apologista de uma alimentação saudável e variada, até porque ele já teve também um cancro e isto fez ter que ir atrás, aprender e estudar mais. São processos inflamatórios, não é? Muito por aí. É o processo inflamatório que se vê muitas vezes dos excessos. É verdade que traz mais massa muscular, mas se não houver aqui um equilíbrio, e chega-se a falar de culturistas a comerem 1 kg, 2 kg de carne por dia,
Entendes? Isso hoje em dia já se consegue fazer preparações, já se consegue atingir uma boa forma física e uma forma física de competição, com uma alimentação equilibrada, saudável. Claro. Aliás, ele mete muitas vezes resultados de atletas dele, de competições profissionais, e ele já preparou, já trabalhou com alguns dos melhores do mundo, e ele mesmo descreve, olha, esta preparação foi feita e não é com os excessos que se pensa em muitos casos, porque há muito esta ideia. Na comida, e não só, pensa na comida, na suplementação, nas substâncias ergogénicas que se usa, pensa sempre que é o excesso, mais é mais, e não é mais, não é mais, mais não é mais, é preciso perceber o que é o indicado e consoante o acompanhamento que se tem, não é? Perceber também até onde é que se pode ir ou não, por isso é que é tão importante um preparador e o papel do preparador aqui. Claro. Alguém que tem essa experiência, que tem esse conhecimento e não vou fazer. É importante nesse aspecto alguém que se vá atualizando, como tu estavas a falar do Filipe há bocado, e que eu posso falar do Jerónimo também, pessoas que se foram atualizando e que se continuam a atualizar, não é? Completamente. E tu, como é que vês hoje em dia esta área? Até porque tens os teus atletas, acompanhas, treinas... atletas não tenho, porque eu não faço preparação para culturismo. Sim, eu digo atletas, sim. Não tem que ser necessariamente culturismo. Exato. Pessoas que acompanham, que preparas, sentem-se, no fundo, para um estilo de vida saudável, preparam para um estilo de vida saudável. E como é que tu vês estes pilares do bodybuilding hoje em dia? Consegues aplicar numa perspectiva de longevidade? O que é que mais guardas para ti e para os teus alunos que aprendeste ao longo destes anos? Assim, eu tudo o que passo, o acompanhamento que faço, os planos de treino, os planos de alimentação, são muito baseados não só na minha formação, mas na minha experiência, em coisas que eu sei que comigo funcionam e comigo funcionaram. É isso que eu tento passar. Mesmo esta fase agora de criar uma alimentação mais variada, até porque a parte dos meus alunos são pessoas que não têm um objetivo de competição, nunca podes passar uma alimentação muito restritiva, não é? Até porque é mais difícil de cumprir. Portanto, quanto mais variado for a alimentação e quanto mais diversificado também for o treino, as pessoas sentem-se mais motivadas, não é? E é isso um bocadinho que eu tento passar também da minha experiência em competição e da minha experiência agora pós-competição também. Ou seja, pegamos naquilo que fazíamos de uma forma não tão restrita, porque também não faz sentido para uma pessoa nem tão agressiva, do senso comum, digamos assim, fazer uma dieta tão restrita, mas que sim também consiga ter ali os pilares da alimentação saudável. E a pessoa vai vendo os resultados e vai se motivando também. E muitas vezes é a pessoa que quer mais, não é? Exatamente. É a pessoa que pergunta, como é que podemos apertar mais para eu... Ou porque está a chegar o verão e eu quero ficar assim mais um bocadinho mais definido, e isso depois é... Olha, a nível do cardio, como é que normalmente juntas o cardio com musculação? Optas por cardio depois do treino, cardio em jejum, é indiferente? Eu tento sempre, ao fim de semana faço sempre o cardio em jejum, porque estou em casa, tenho bicicleta em casa e faço sempre o cardio em jejum. Durante a semana, por causa do trabalho, faço sempre no final do treino. Quando 20 minutos faço sempre, ok? Quando tenho a hipótese de fazer um bocadinho mais, faço. Depois temos uma coisa boa entre aspas, não acontece muitas vezes, mas acontece. Quando temos um furo, quando temos um treino marcado e o aluno não pode vir e desmarca no próprio dia, ok, eu aproveito sempre essa hora para fazer cardio. Não faço a hora toda, mas faço meia hora, 40 minutos. Então, vá lá, que não é todas as semanas, mas de vez em quando acontece isso. Tenho um furo, aproveito e faço ali um bocadinho de cardio. No final do treino também faço sempre um bocadinho. Então, e assim, já falámos de alguns pontos, mas resumindo, como é que é aqui esta rotina de um campeão? Ou seja, o que é acordar, preparar-se para uma prova? Como é que numa preparação funciona mais ou menos o teu dia? Olha, durante os anos que competi, experimentei também duas coisas completamente diferentes. Eu, quando comecei a competir, trabalhava à noite, tinha os horários todos surgados, eu fazia a minha última refeição às 3 da manhã, que era sempre pescada e brócolos. Tive ali 2 anos a pescada e brócolos às 3 da manhã, que fiquei enjoado da pescada, acho que nunca mais comi pescada desde aí. E tinha os horários completamente trocados, porque acordava ao meio-dia. Durante esse período trabalhei à noite, e em termos de competição foi entre 2011 que comecei a competir até 2015. Depois em 2015 é que já comecei com este registro de acordar cedo para ir dar treinos, e lá está, eu tento sempre incluir ali o meu treino numa hora morta, ou que tenha menos treinos para dar. Normalmente costuma ser a hora do almoço, opto sempre ali para a hora do almoço. Portanto, agora de manhã faço o pequeno almoço, vou trabalho amanhã, abri o estúdio, vai fazer 2 anos, foi em junho de 2020. Na parte da manhã estou no estúdio Linda a Velha, que é do Jerónimo, onde eu estou também, e depois à tarde tenho um estúdio em Lisboa, de um amigo meu também, ligado ao personal training. Então faço amanhã em Linda a Velha, à tarde em Lisboa, e a hora do almoço aproveito para treinar eu também.
E é mais ou menos isso. Depois, ao final do dia, tento não ocupar o final da tarde toda para poder ir buscar os miúdos à escola, para estar com os miúdos e jantar já em casa. E entre os vários alunos que acompanhas também aqui uma pessoa que é conhecida no meio, que é a Liliana Aguiar, certo? Liliana, sim. Estás a trabalhar com ela? Ela está. Já teve 3 filhos e está muito bem, está muito bem para a idade dela. Tá. O que é que abordagem é que vocês fazem em particular para o treino dela? A Liliana tem uma abordagem específica porque a Liliana tem muita facilidade em perder massa muscular e em perder peso. Então o trabalho com ela é um trabalho específico, é um bocadinho diferente, não é? É sempre apertar com ela um bocadinho a nível da alimentação, para ela se alimentar bem e comer sempre mais um pouco, um bocadinho mais. E a nível do treino, mais a parte da hipertrofia e também algum trabalho postural também, que ela também tem necessidade disso, mas pronto, temos estado a trabalhar e tentado a correr bem. Ela realmente está muito bem para a idade dela e eu já tinha visto aqui nas tuas redes sociais que és tu que fazes trabalho. Já há alguns anos, não é? Que tu já acompanhas, tenho ideia que já há algum tempo. Não assim constantemente, sim. Não seguido, mas sim, sim. Já. E sabemos que com as rotinas da televisão e programas não é fácil, e tudo mais. Tem dias de muito trabalho que é muito difícil. Os desafios que vêm. Com a idade, também a tendência é começarem a surgir mais alguns desafios, seja na construção de massa muscular, seja na perda de peso. E tu reparas isto nos teus atletas, ou reparaste até isso em ti, porque uma coisa é nós competimos com 20, outra é competimos com 40, claro, não é? Que abordagens é que costumas fazer com o tempo? Que abordagens é que costumas mudar? Eu tenho um exemplo de uma aluna minha que nunca tinha praticado desporto e começou a treinar comigo aos 54 anos. Estamos a trabalhar juntos há 4 anos, hoje em dia está com 58 e teve uma evolução fantástica e está com uma forma física fantástica para quem nunca fez desporto, não é? E não tinha hábitos alimentares regulares, temos feito um trabalho fantástico. E alguns dos meus alunos, a idade situa-se ali entre os 45, 50 e poucos anos e com todos eles vejo bons resultados. Não estamos a falar de atletas de competição, não é? Mas para quem treina, para quem quer ficar com um físico com boa aparência e saudável, acho que o fator idade não é tão pesado como para quem quer fazer competição. Como é que vês aqui o futuro nesta área? Para ti, o que é que ambicionas para ti e como é que vês o desenrolar agora da modalidade? Isto porque vamos falar aqui se calhar num panorama a nível nacional. Sabemos que a Federação, e tu estiveste também ligado à Federação há algum tempo, não foi? A Federação dividiu-se, certo? Exato. Agora temos aqui... Eu em 2015, quando foi o regional, até há pouco tempo o atleta que mencionou isso, porque eu tinha estado na mesa de juízes, na mesa de júri em 2015 no regional e depois fui competir no nacional uma semana depois. Mas o que aconteceu foi que eu fiz o teste para juiz no regional, portanto não ajuizei no regional e fui competir no nacional porque eu já sabia que ia fazer uma paragem na minha carreira, pelo menos nas provas nacionais, que ia deixar de competir em Portugal. Então, para continuar ligado à modalidade, optei por tornar-me juiz, fazer formação em juiz, para poder também dar o meu contributo, porque é completamente diferente um juiz que se senta numa mesa de júri e nunca foi atleta, e alguém que já passou. E de alguém que já foi atleta e se senta numa mesa de júri. Não tem nada a ver. Acho que é extremamente importante e acho que mais atletas e bons atletas com bons currículos deviam também dar esse passo, porque ajuda muito à modalidade o contributo que eles possam dar. E assim, resumidamente, o que é que aconteceu à Federação agora, esta mudança que surgiu, esta divisão? Mas eu estava a dizer, depois em 2015 fiz o teste para juiz no regional e depois acho que no final do ano, fiz o nacional em maio e acho que no final do ano, 2015, já comecei a ajuizar provas. E depois tive até há 2 anos, antes da pandemia, até em 2019, acho que foi a minha última prova como juiz, estive sempre a ajuizar e sempre presente nas provas. O que aconteceu, ao fim e ao cabo, foi em 2017 que houve a separação da IFBB Internacional da Pro League, né? E acho que isso mudou muito o panorama internacional da competição e, consequentemente, cá em Portugal. Ou seja, agora... Isto acaba por ter... Quer dizer, em Portugal até mudou antes de mudar internacionalmente. Porque eu recordo-me que o Regional 2015 foi o primeiro regional que foi feito no Mr. Big. E a prova correu super bem. Foi o Regional, depois o Nacional foi lá em cima em Santo Tirso, em 2015. Em 2016 eu não competi no Nacional, já não estava a competir cá.
E o Nacional foi organizado, se cá foi esse que tu foste, foi em Carcavelos, no Pavilhão dos Lobos. Sim, eu acho que foi esse. Acho que foi esse. Foi essa a minha última prova. Acho que foi o Nacional que teve mais atletas até hoje. Teve 300 e tal atletas. Aquilo foi o fim de semana, foi sábado e domingo, os 2 dias cheios, com montes de assistência. E essa prova foi organizada pelo João, do Mr. Big, né, que hoje em dia é o presidente da outra federação, da NPC, ou da UABA. E acho que aí, não sei o porquê da coisa, mas o presidente da federação, Vitor Reis, afastou-se do João, entraram em divergência e o João afastou-se. A seguir ao Nacional de 2016. Não sei se foi logo a seguir, mas foi por aí. Então, em 2017, o João optou por trazer a UABA para Portugal. A UABA é uma federação internacional que não tem expressão nenhuma a nível internacional, tem muito pouca expressão, mas com o trabalho que o João desenvolveu, ficou conhecidíssima a UABA, né? Hoje em dia em Portugal, a UABA, naquela altura, se não passou para a primeira logo, passou pouco tempo depois. E também falou-se da forma como tratavam os atletas. O João fez um trabalho também fantástico nesse aspecto, né, que divergiu completamente com o da Federação da FEB, a forma como tratava os atletas, e depois cativou os atletas também com a oferta de prémios monetários e prémios monetários de presença. O João nas primeiras provas dava um valor, não sei se era 100 euros, 150 euros, só por pisares ao palco. Isto para um atleta que tem os custos que tu sabes que tem inerentes à preparação, qualquer ajuda é bem-vinda. E foi uma forma dele cativar os atletas. Ele trouxe a UABA. A UABA já tinha estado em Portugal há uns anos atrás, há cerca de... O meu irmão chegou a competir na UABA, portanto o meu irmão competiu em 2002 a 2003, 15 anos antes já tinha havido UABA em Portugal, depois deixou de haver, porque é uma federação que a nível internacional não tinha grande expressão. E o João trouxe a UABA a Portugal no início de 2017, salvo erro, e depois acontece a ruptura da FEB com a Pro League. E acho que foi um presente para o João também, porque ele agarrou a Pro League, não é? Que é, a FEB afastou-se, e a FEB é a maior federação a nível internacional, da parte amadora, mas da parte profissional é a Pro League, não é? Os atletas todos que competem no Olímpia pertencem à Pro League, não é? É essa a mais cobiçada, digamos assim. E são os nossos ídolos, ao fim e ao cabo, não é? Mesmo a própria IFAB, quando se separou da Pro League, depois criou a IFAB Elite Pro, porque fazia sentido aquela federação ter uma parte profissional também, não é? Mas até haver a separação, o foco de todos os atletas que competiam na IFAB era chegar ao Mr. Olímpia, e os ídolos todos eram os atletas do Mr. Olímpia, não é? E isto não muda de um ano para o outro. Não, agora chateámos, zangámos, separam-se as federações, vocês deixam de ir ao Olímpia e deixam de gostar daqueles, que pensam a gostar destes. Não é assim, não é? Não é assim. Aliás, sabemos que a competição do Olímpia continua a ser referência para muita gente. É a prova rainha a nível mundial, não é? É a prova rainha a nível mundial. A nível amador, e continua a ser, há de ser sempre o campeonato do mundo. Não é? Só que o que é que acontecia? Eu comparo um bocado a Pro League. Quando tinha 15 ou 16 anos, foi quando houve o boom da NBA. E eu comparo um bocado a Pro League à NBA. Antigamente a NBA eram os maiores basquetebolistas do mundo que não davam hipótese a ninguém, não é? A seleção americana ia jogar aos Jogos Olímpicos, aquilo eram resultados de 100 e tal a 20, 100 e tal a 30, não dava hipótese. É uma realidade completamente diferente, é uma realidade americana. Porque nós tivemos muito poucos atletas europeus a chegarem próximo dos Olímpias ao longo destes anos todos. E nós sabemos, eu competi no Campeonato da Europa, o Campeonato da Europa, o campeão absoluto é sempre um atleta fortíssimo. O Campeonato do Mundo, top 3 do Campeonato do Mundo, atletas fortíssimos. Algum deles chegou ao Mr. Olímpia? Não. E porquê? O que é que achas que isso... Porque era muito fechado a nível americano. A Pro League era muito fechada a nível dos Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Canadá. Até há poucos anos atrás, a lista de atletas que competem no Mr. Olímpia, se nós formos ver o número de europeus, é menos de, se calhar, de 15 ou 20%. Sabes? E o difícil que era, na altura, passar a profissional. Não é? O Dorian Yates diz isso. Na altura, o Dorian Yates, no Reino Unido, era atribuído um Procar por ano. Ao campeão do British Grand Prix, não é? Agora consegue-se Procar com muito mais facilidade. O João, quando pôs na Pro League, na NPC, na FB Pro League, o que quiserem chamar, deu Procards no Campeonato Nacional. Portanto, deu 10 ou 15 ou 14 Procards numa prova. E isso aconteceu em todos os países da Europa. Não é? Todas as provas agora dão imensos Procards. O que é que acontece? Os atletas acabam por conseguir o Procard, mas com o sonho de chegar a uma Mr. Olímpia,
Mas eu lembro que, agora já não sei qual foi o ano, não sei se foi em 2018 ou 2019, que deram 1000 Procards no ano. Quantos desses atletas é que vão algum dia chegar? Alguns, se calhar, ao Mister Olímpico? se calhar desses ouve-se falar de 10%, não é? Exato, Desses tanto. atletas. Tanto. E o porquê de quererem pôr tantos atletas, dar tanta oportunidade a atletas de se tornarem profissionais? O que é que isso pode... Porque um atleta se tornar profissional só vai realmente O atleta é bom para a rede social, não é? Porque para as redes sociais, no fundo. lá o título Pro, E de resto. principalmente em Portugal, que os vai apoios começar são a zero, competir não é? noutras provas, não é? Principalmente em Portugal, que os apoios são zero. Mas serve muito para atrair também atletas, não é? Eu, hoje em dia, em Portugal, lá está. No IFB, o João tomou a atitude que tomou, trouxe a UABA, depois pegou na outra federação, na IFB Pro, e com um trabalho muito bem feito, com todo o mérito, não é? Começou a cativar sempre mais, cada vez mais e mais atletas. Enquanto na IFB a postura foi a pior que podia ter sido, que foi deixar os atletas ir e era deixá-los ir. Nós não precisamos dos atletas, foi isso que foi dito uma ou duas vezes, mas pronto, foi sempre essa postura que levou a que as pessoas mudassem de lado. E a IFB continuou a descer, a nível de atletas, o número de atletas foi reduzindo prova para prova, até pronto, a ver este confinamento, mesmo durante o confinamento foi mau para qualquer das federações, houve uma federação que trabalhou e que manteve os atletas atentos e que se preocupou com a continuidade dos atletas e que se preocupou em continuar a fazer provas, e a outra não. Portanto, hoje em dia em Portugal a IFB é praticamente inexistente. No passado o José Monteiro criou outra federação, 2 já separam os atletas, 3 então ainda separam mais. Mas mesmo assim, ligado à IFB, foi o José Monteiro que conseguiu organizar as provas que tiveram mais atletas, foi ele que organizou esta Diamond Cup, que juntamente com o Campeonato do Mundo Masters. O Zé mexe, ele gosta disto. É daquelas pessoas que, apesar de nunca ter competido, vive isto como se... Mas lá está, o que faria sentido, e ele não teve a oportunidade para isso, que era ter ido a eleições para ter ficado com a IFB Portugal, e não deixaram ir a eleições para ficar com a IFB Portugal, criou a federação dele, mostrou o trabalho feito, tem trabalho realizado. E houve provas, e fez provas, e tu fez uma prova internacional, e fez uma prova internacional com mais atletas, mesmo com isto tudo da pandemia, do que quando a IFB fez, a PFB fez em 2018 e 2019, que fez provas internacionais cá organizadas com muito poucos atletas. Eu lembro-me do Campeonato do Mar Mediterrâneo, que foi feito no final de 2019, no Algarve, que foi triste. A nível da quantidade de atletas. É. E quais são as perguntas que mais frequentemente fazem nas redes sociais, os teus atletas? Que questões que tu percebas que são frequentes nesta área do fitness? A alimentação. Acho que hoje em dia as pessoas cada vez mais têm mais interesse e dão mais valor à alimentação. Isso é muito bom, porque nós sabemos que a alimentação tem um peso muito grande, seja na preparação do atleta, seja no dia-a-dia de qualquer pessoa. E acho que hoje em dia há uma preocupação muito grande, porque as pessoas procuram saber cada vez mais acerca da alimentação. Suplementação também, treinos, vamos sempre perguntando várias coisas. Mas realmente a alimentação começa a ser aqui uma trend, digamos assim, que é o pessoal quer saber como pode comer melhor. Até, eu acho que isto até está um bocado associado também à moda do anti-aging, e começa-se a ouvir falar muito, não só do anti-aging através da alimentação, mas começa-se até hoje em dia a falar da terapia hormonal para a longevidade. Cada vez mais começa a ser isso disruptivo, até sobretudo nos Estados Unidos, no Brasil, e já começa a chegar aqui também algumas fontes de influência nesse aspecto. Uma das coisas que está muito ligada a isso, a longevidade, o anti-aging, é sem dúvida a alimentação. Há alimentos e alimentos. Ainda há bocado falámos, há alimentos inflamatórios e alimentos alcalinizantes, alimentos que nos ajudam, anti-inflamatórios, que nos ajudam a prevenir também o envelhecimento. E essa escolha começa a ser cada vez mais cuidada por parte das pessoas. Tu tens algum alimento ou algum tipo de suplemento que uso diariamente com esse foco, com ajudar no processo de desintoxicação, no processo anti-inflamatório? Uma das coisas que eu comecei a adicionar às dietas, mesmo nas preparações para a prova, e que lá está, que foi uma evolução também, que ao início, quando comecei a competir, não se faziam, foram as gorduras boas. As gorduras saudáveis. As gorduras saudáveis, os primeiros anos de competição nós não usávamos. Eu não usava, não sei se tu usavas ou não. Agora para o final das últimas preparações, já a quantidade de azeite, o óleo de coco, o abacate, isso tudo já é pezido, já entra na dieta como uma fonte essencial, não é?
tão importante como os hidratos e como a proteína. Também até para o sistema hormonal, as gorduras Exatamente. saudáveis. Isso foi uma evolução, porque ao início das minhas preparações para as provas, isso não sequer contabilizávamos isso, não é? Olha, e inspirações, atletas que te inspiram, tanto no panorama nacional como internacional, atletas que tu acompanhes e que te façam também quereres ir mais longe. Eu, como te disse, sempre estive ligado um bocado a este meio do culturismo e do halterofilismo e conheci vários atletas ao longo dos anos que foram grandes referências na altura deles. Só que, depois os atletas são referências durante os anos que competem e as próximas gerações depois já não conhecem. Se falar nomes o Veríssimo continua ainda como Master, mas o Veríssimo, o João Damião, o Henrique Felizardo, são atletas que competiram no final dos anos 90, que hoje em dia pouca gente se recorda deles, mas na altura eram grandes referências. O Zé Maria, o Pedro Montijo e o Jerónimo. O Jerónimo foi uma referência que ficou sempre comigo, porque é meu amigo e preparador, foi preparador logo este ano, temos amigos pessoais. Mas há vários. Eu recordo-me, já contei isto, depois quando conhecemos, contei isto ao Fábio Lopes. Eu, quando casei, fui morar para o Parque das Nações. E estava lá no Clubhouse, que era um ginásio, uma academia que havia lá na altura. E eu treinava antes, quando trabalhava à noite, treinava no ginásio do Jerónimo, em Algés. E como fui ali para o Parque das Nações, deixei de conseguir ir, porque morava em Cascais, vinha a Algés, treinava nele, depois ia trabalhar à noite. E depois, quando vim morar para o Parque das Nações, deixou de fazer sentido ir a Algés treinar no ginásio do Ricardo, do Jerónimo. E perguntei, aqui nesta zona, algum ginásio, tem o ginásio do Videira, que eu tenho grande referência também, não é? Do halterofilismo, ele fez as duas coisas, halterofilismo e culturismo na altura. Veio ao ginásio do Videira, que era o Contraste, que era em Moscavide. E eu fui lá a primeira vez ver o ginásio. Entretanto, inscrevi-me no Homes Place, que ia abrir no Parque das Nações. E eu fui lá ver o ginásio, entrei, estava um rapaz assim à porta, ele vim ver o ginásio, o Videira não estava lá, já o conhecia também por causa dos suplementos e tudo. Sou amigo do Ricardo Jerónimo, e o rapaz disse, amigo do Ricardo Jerónimo, vim aqui referido por ele, gosto muito do Ricardo, uma grande referência para mim. Então quem era? Era o Fábio Lopes, que tinha feito a primeira competição dele uns meses antes, isto em 2010. O Fábio Lopes trabalhava nesse ginásio. Trabalhava no Contraste. Como recepção, talvez. Não, fazia sala. Porque eu lembro, acho que foi era um instrutor. O Rude Boy que me contou uma coisa assim do género. Não sei porque na altura fiquei com a ideia que o Rude Boy contou-me também que foi um ginásio e que o Fábio Lopes na altura, eu tenho a ideia que era recepção, posso estar enganado. Foi igual. Ele estava na recepção, mas ele fazia sala. Então ele ficou super empolgado porque ele conheceu o Jerónimo de nome, não é? Como uma referência para ele, e tinha feito a primeira prova dele há pouco tempo, então mostrou-me fotografias da prova. E eu fiquei, entusiasmou-me também aquela parte, e eu nessa altura ainda não pensava em competir. Então entusiasmou-me também a maneira dele falar, e depois vi as fotografias dele, tinha sido a primeira competição dele, estava espetacular, e então inscrevi-me no ginásio, fui treinar para o Contraste, e isso também me trouxe, eu acho que o meio também favorece muito, não é? E ali respirava-se culturismo. Eu lembro na altura, quando comecei a treinar no Contraste, que era lá está o Maciel, porque o Videira já estava um bocado afastado do ginásio, mas tinha lá, depois o Fábio deixou de trabalhar lá, saiu nessa altura também, uns poucos meses depois. Era o Maciel que dava conta do ginásio e tinha sempre pessoal fortíssimo a treinar, inclusive nessa altura, que depois foi campeão nacional absoluto, agora não me veio agora era Fábio, o brasileiro. Sim, o Fábio Moreira. Fábio Moreira, exatamente. O Fábio Moreira treinava lá nessa altura. E eu via o Fábio, né? Enorme. Em 2010, não é? Treinava muito pouco e pronto, nem sequer pensava em competir. E via o Fábio a treinar, aquilo era uma coisa impressionante, não é? Então vem também daí um bocado da minha inspiração, principalmente para o início da competição. E são sem dúvida boas referências. A nível internacional, temos as nossas referências, lá está, são os atletas do Mr. Olímpia. Eu depois tornei-me atleta Elite Pro, né? Quando houve a separação das federações, fiquei ligado à FBB, tornei-me atleta Elite Pro, e hoje em dia na Elite Pro, que é a parte profissional da FBB amadora, temos bons atletas, temos 2 ou 3 atletas topo realmente muito bons. Mas a nossa referência para quem treina há anos e para quem competiu durante a nossa altura, as referências maiores continuam a ser os atletas do Mr. Olympia e da Pro League, não é? Isso não muda. Para mim o Dorian Yates é uma das grandes referências de sempre, não é? Arnold, Dorian Yates, Jay Cutler.
E agora Filite. começa-se a ter também outras categorias, que é o clássico físico, Sim, que está muito em voga. Não, e nós ainda presenciámos e vivemos a introdução do Men's Physique. Pois, exatamente, é? exatamente. Foi um boom, foi uma um loucura. boom. De repente toda a gente subiu ao palco. Olha, eu competi no primeiro nacional em Gaia, tenho isto presente, nós éramos ao todo 47 atletas. Não havia biquíni e não havia Men's Physique. Depois, no nacional em 2012, que eu já não pude ir ao regional, porque como tinha sido campeão no anterior, o campeão nacional passava diretamente para o nacional, já não fazia o regional. Em 2012 fiz o nacional, foi em Castelo Branco, e foi a primeira vez que houve a categoria de biquíni. Acho que o Men's Physique ainda não houve, havia só o biquíni. E depois em 2013 na taça já havia biquíni e Men's Physique. O Rui Ferreira já tinha ido ao Arnold, já tinha, não sei se ganhou o Arnold logo no primeiro ano que foi. A Men's Physique. A Men's Physique, não é? Acho que o Rui quando foi ao Arnold, na primeira vez que houve a categoria, acho que foi ele que ganhou. E na taça, depois já houve a categoria de Men's Physique em 2013. E o número de atletas dobrou. Naquela altura, dobrou. E tem sido a categoria de Men's Physique foi a categoria que mais cresceu, não é? Até hoje, até surgir agora o Clássico Físico. E também são estratégias para se chegar a mais pessoas e para se tornar alcançável para mais, claro, não é? Porque no fundo tu olhas para o culturismo e há a malta que começa, isto é inalcançável, nem sequer vou tentar. Claro. Mas se tiveres um Clássico Físico, já é uma categoria mais estética, ou um Men's Physique. E tens ali um limite, não é? Tens ali o balizado. No Clássico Físico tens o limite de peso-altura, não é? E verdade seja dita, a nível de saúde, também nós conseguimos preservar mais a saúde numa categoria dessas do que numa categoria em que temos que estar sempre a tentar ganhar mais peso, mais massa muscular, não é? Esta categoria vai-te balizar, vai encontrar o peso ideal para a tua altura, de acordo com aqueles padrões, e tens que depois conseguir mas mesmo assim, a nível da Pro League, esse peso-altura já é uma margem muito grande. Sim, o Clássico Físico não é pera doce. Não. Os outros clássicos, nós vemos, tens o Mr. Olímpia do Clássico Físico, o Sibam, que ele é enorme. É enorme. Pronto, apesar de nota-se, claramente, que tem uma estética um bocadinho diferente e contornos um bocadinho diferentes de uma classe Open. Mas não deixa de ser um atleta enorme. Sim, e é um corpo muito mais estético e mais bonito. Sim, não é? Mais bonito. Acho que o Clássico Físico vai ter cada vez mais simpatizantes e mais atletas a competir. Rui, estamos a chegar ao final da nossa conversa e foi aqui uma conversa bastante enriquecedora sobre o percurso do culturismo em Portugal e sobre até o que vem para a frente, porque eu acho que isto também há muitas tendências que se vão começando agora a ver com o tempo. Que mensagens é que gostavas de deixar para quem está a entrar nesta área, ou mesmo alguma mensagem para quem tem estado contigo neste percurso? Eu acho que para quem está a chegar, e hoje em dia eu já não estou em ginásio, trabalhei 3 anos no Fitness Set, até há 2 anos atrás, mas tu tens aqui o ginásio porque eu agora tenho só o estúdio de PT, portanto só dou aulas aos meus alunos mesmo, mas já não tenho esse contacto com muita gente no ginásio. Mas eu via quando estava no Fitness Set, que há cada vez mais pessoas a começarem a treinar e a procurarem impressões sobre as competições. Aliás, eu vou treinar ao Homes Place do Palácio Souto Maior, porque prefiro fazer o meu treino num ginásio que não seja o meu local de trabalho. Aquela hora e meia que eu tenho para mim é uma hora e meia também afastado do trabalho. Apesar de ser em trabalho. É por isso que eu treino às 6 da manhã. Pois. Não tenho muitas alternativas, então é às 6 da manhã. Não, eu treino à hora do almoço e vou treinar um sítio diferente do meu local de trabalho. Para não estar a treinar no local de trabalho, então vou treinar ao Homes Place do Palácio Souto Maior. E mesmo no Homes Place, que supostamente é um ginásio mais academia, não é? Um health club, há muitos alunos a procurar informações sobre a competição. Eu acho que quem está a iniciar ou quem procura, eu acho que o mais importante é procurar uma ajuda profissional. Eu acho que é fundamental. Não ir pela conversa do faz assim, faz assado, não ir pelos influencers do Instagram, pessoas que alguns até já competiram, mas nunca conseguiram bons resultados, não é? Ou não preparam ninguém. É procurar alguém que tenha trabalho feito como preparador, okay? Que apresente resultados com atletas ou que já tenha apresentado resultados com ele próprio, não é? Eu acho que isso é muito importante. Quem está a começar e quem procura informações sobre a parte da competição, que procura alguém profissional na área. Acho que é fundamental. Como é que te podem encontrar? Alguém que queira marcar um treino contigo? A mim é fácil, através do Instagram. Eu tenho o meu contacto na minha página do Instagram. É só deixar mensagem. Rui Pedro Batista, Rui Pedro Batista.
Muito bem. Rui, obrigado pela tua partida aqui hoje. Eu que agradeço mais uma vez. E agora deixamos aqui do lado dos nossos ouvintes deixar aquele super like e partilharem muito o conteúdo, porque é assim que nós vamos continuando a fazer e a crescer de podcast para podcast. Conversas de Elite com Rui Batista. Contam connosco. Contamos convosco.